Boa noite, eu sou a Boa noite, Lívia. pessoal. Eu sou o Jabão, gente da revista Nossa Língua, e a gente queria aqui consolidar primeiro, agradecer imensamente a todos vocês que vieram, que é um prazer enorme a gente fazer parte desse projeto, essa nova parceria com o Sinusp, um lugar que a gente referencia tanto, né, e sempre sonhou em ter esse contato e tudo mais. E a gente trouxe, junto com a mostra deles do Terrir, né, o Eduardo Carniel, que daqui a pouco vai vir aqui para vocês, que é doutorando, perdão, do programa lá da Letras, do programa de inglês, e ele estuda cinema, mesmo sendo um doutorando da Letras, ele estuda cinema e cinema de terror, cinema americano dos anos 80 e tudo mais. Então, mais do que perfeito para essa ocasião, para trocar essa ideia com a gente. Queria agradecer a todos vocês e também a equipe, que foi super solista. Foi um projeto muito bacana de desenvolver, que a gente realmente queria há bastante tempo. E a revista Nossa Língua é um projeto que nasceu da FEFELESH, mas a nossa ideia é alcançar todo mundo da USP. E a gente trabalha com todos os tipos de arte. A gente tem uma edição mensal de textos, artes, visuais, música, enfim. E a gente também tem um Instagram, que a gente compartilha outros tipos de formato, enfim. E nossa intenção é realmente criar um espaço confortável para todo mundo compartilhar a sua arte, para a gente debater, falar um pouco sobre poesia, sobre literatura, sobre cinema. E a gente está aqui muito feliz, novamente, de realizar essa parceria e que todos vocês estão aqui presentes. E aí eu vou chamar o Eduardo. Você quer falar mais alguma coisa? Acho que é isso mesmo. Vou apresentar o Eduardo, que vai ser nosso debatedor de hoje, para assumir o microfone e falar um pouquinho com vocês, fazer uma fala inicial e depois a gente abre para perguntas. Boa noite, gente. Deixa eu só pegar minhas anotações aqui. Eu fico animado, aí eu começo a falar, aí eu não paro mais. Aí, se eu tenho um guia, eu me organizo um pouco. Vamos lá. Bom, gente, boa noite, primeiro de tudo, né? Queria agradecer o chamado, queria agradecer a revista Nossa Língua por esse convite, na figura da Lívia, especialmente, que é com quem eu estava conversando. Também por todo mundo que conseguiu aparecer aqui, quinta-feira à noite, né? Talvez vocês estejam perdendo aula, mas obrigado por virem aqui de qualquer jeito. E também essa é uma iniciativa excelente, assim mesmo, conseguir ter publicações e independentes por parte dos alunos que aproveitem esse potencial criativo, crítico, interpretativo que a gente produz tanto aqui na universidade, especialmente ocupando os espaços da universidade, né? Tipo, que para mim ainda é a nova sala do Sinusp, que é maravilhosa, com esse equipamento incrível. E também a oportunidade de debater esse filme, né? Que é um filme bastante icônico, né? E que também, até, na verdade, para mim, que gosto muito de terror, pesquiso cinema de terror, que nem a Lívia e o pessoal estavam apresentando, nunca tinha assistido, na verdade. Antes do convite, apesar de conhecer bastante, e agora também foi uma oportunidade de poder me deparar com esse, que é um objeto, na verdade, bastante diferente do que eu pesquiso. A minha linha de pesquisa lá na Letras vai para outro tipo de gênero dentro do terror, até podemos falar um pouco mais sobre isso depois, mas que é um pouco mais, né, que se afasta um pouco dessa questão da comédia-terror, que é muito do que o Pequena Loja de Horrores é meio que um ícone, né? E aí, justamente que falo isso tanto para a gente compartilhar junto algumas questões, mas até como um aviso também, né, de que a minha intenção aqui não é resolver nada sobre o filme. Talvez é mais apresentar algumas impressões que eu tive ao longo do tempo em que eu fui vendo o filme, pensando sobre, e que eu espero que sirva um pouco para chutar a bola para a gente poder conversar todo mundo depois. Inclusive, essa apresentação inicial vai girar mais em torno de uma dúvida que ficou muito na minha cabeça e que até agora, terceira vez eu acho que eu vejo o filme, eu não resolvi muito bem. Que se relaciona, uma dúvida, com um dado de recepção que eu acho que é um dos mais importantes sobre esse filme para mim, que é que ele tem dois finais. Né? Não sei se vocês sabem que ele foi o final que a gente viu hoje, que foi o final original, né, que os cineastas quiseram fazer, etc. Ele foi extremamente mal recebido pelas plateias nas audiências teste. E aí os cineastas filmaram às pressas um outro final, que foi o final que foi para o cinema, em que a planta é morta e a Audrey e o Seymour conseguem morar no subúrbio. E aí esse é o final feliz, né, que foi para os cinemas. E o fato de que existem dois finais tão diferentes já me colocou uma pulga atrás da orelha sobre como é que uma narrativa consegue se encaixar nesses dois desfechos, né? Porque para mim tem duas possibilidades. Ou um desses dois finais
obviamente muito desconectado com o filme, e aí isso seria perceptível, ou talvez tenha alguma contradição nesse filme que ele carrega ao longo do filme todo e que poderia ser resolvida tanto com um final como com outro. É essa hipótese que eu quero testar aqui com vocês hoje. Mas deixando um pouco os finais de lado, eu queria começar falando do começo. Seria legal se a gente pudesse mostrar aqui, né? Mas acho que confio na memória de vocês. Vocês lembram que na primeira cena do filme começa com aquele espaço sideral, né? E aí tem um letreiro, né, que ele vai descendo de baixo para cima, localizando a história, o que vai acontecer e tal, que para mim, o estilo de rolagem, o pano de fundo é uma citação visual do Star Wars, né? Eu acho que bem evidente e que eu acho que cumpre dois papéis. Primeiro, parece que ele aponta algum tipo de instância narrativa, algum narrador que tem autoridade para explicar o que está acontecendo na cena. Que nem no Star Wars, né? O Star Wars começa aquele negócio e fala, beleza, posso confiar nisso que está aparecendo aqui na minha frente. E a outra papel que essa cena cumpre é de fazer uma piada, né? Porque o público vai olhar e falar, Star Wars, engraçado. E aí, só que esses dois papéis já geram uma relação meio instável, né? Porque vocês param para pensar, esse narrador que está falando com a gente, né? Nesse letreiro, ele é um narrador de verdade? Daquele que a gente pode confiar nele, no que ele está falando? Ou a piada da citação do Star Wars está, na verdade, dizendo pra gente que ele é uma paródia de um narrador? Por que eu digo isso? Porque logo depois ele coloca a afirmação muito importante sobre o filme de que vem por aí uma ameaça letal, né? Um inimigo aterrorizante. E aí a gente fica imaginando, bom, mas será que vai ser um inimigo, uma coisa horripilante mesmo que vai acontecer? Ou é um suspense de brincadeira? Essa tensão vai um pouco seguir. E depois do letreiro acontece essa parte interessante, que vai aparecer uma espécie de aurora boreal ali atrás, né? E aí depois a gente tem um dissolve que mostra que, na verdade, essa aurora boreal era aquela poça de óleo sujo no chão, né? E acho que isso acontece uma espécie de inversão de expectativas, né? Aquilo que parecia que era natural, que era a aurora boreal, se torna artificial, que é o óleo sujo no chão, na poça. Guardem isso que a gente já volta um pouco para falar disso. Mas eu queria falar um pouquinho, agora que a gente localizou essa tensão do começo, sobre a escolha do cenário, né? Que é Skid Row, em Nova York, nos anos 60. Não sei se vocês sabem, todo mundo, que o filme escolheu mudar, né? Esse filme é um remake, né? De uma peça de teatro, que é um remake de um filme de 1960. E nesse filme de 1960, a história se passa em Los Angeles. E aí o filme fez essa escolha de passar a história em Nova York. Nos anos 80, quando foi gravado esse filme, Nova York era uma cidade que era um objeto de muito interesse da indústria cultural. Especialmente pela ótica da decadência urbana, que eu acho que é o que aparece no filme, né? E isso tinha um correspondente histórico muito evidente, muito imediato, que era o processo de reconstrução da cidade, que tinha virado um dos maiores problemas urbanísticos dos Estados Unidos naquela época, especialmente por conta dos bolsões de pobreza que se reproduziam pela cidade, enquanto o orçamento municipal estava quebrado. Skid Row é um deles, que é de verdade que aparecia. A narrativa que ficou dominante na época dizia que o problema era que Nova York gastava muito com programas sociais, especialmente para a população negra e latina. E isso tornou muito comum, no senso comum, uma representação de Nova York como um corpo orgânico terminantemente doente. E essas pessoas eram uma representação dessa doença. Se vocês forem ver filmes dessa época que se passam em Nova York, isso vai aparecer muito. E eu acho que quando os cineastas escolheram construir esses cenários para fazer o filme, eu acho que eles sabiam que era essa associação que o público ia sacar na hora, assim que eles vissem. Mas é interessante tentar pensar se o filme está fazendo isso de uma forma acrítica ou crítica. Porque quando começa a música de Skid Row, aparece uma personagem que parece que tem uma consciência, né, da desigualdade de classe que estrutura a cidade. Ela fala, né, existe a cidade dos ricos, a gente vai lá, a gente trabalha, depois a gente vem para cá, que é a cidade dos pobres, etc.
Por outro lado, a maneira como os personagens se relacionam com esse espaço, e entre eles mesmos, inclusive, parece ser uma coisa meio de desprezo, de ressentimento. Inclusive, a música termina com eles deixando claro que não tem alternativa, a única alternativa é sair de Skid Row. É a única coisa que eles podem fazer. Até durante a sequência, né, eles cantam juntos, que parece que poderia dar uma impressão de solidariedade, mas a maneira como eles olham uns para os outros, eles se esbarram, parece que eles estão com raiva uns dos outros, né? Acaba gerando esse sentimento de eles estão não criando um sentimento de comunidade. E eu acho que esse tipo de comportamento se reproduz ao longo do filme todo, né? Porque todos os personagens principais, eles são moradores do bairro, eles vivem em torno de dificuldades econômicas, ao mesmo tempo em que, acho que dá para dizer que praticamente nenhum deles é, digamos assim, uma boa pessoa, né? Moralmente defensável. Todos eles parecem cometer atos que o filme, inclusive, deixa claro que são prejudiciais, violentos, seja por falta de ação, seja por psicopatia mesmo, né? Talvez a Audrey seja exceção, mas aí ela morre no fim, né? A minha impressão parece ser que o filme quer mostrar pra gente que os personagens eles têm um problema de constituição moral, não social. Porque se relaciona um pouco com esse tema do pacto com o diabo do filme, né? Para mim, essa é uma visão que se aproxima dessa impressão de Nova York dos anos 60 e 70 como uma cidade doente. Não no sentido de, existe um plano urbano que está intencionalmente desestruturando esse bairro, mas no sentido de, assim, existem certos lugares em que as pessoas naturalmente assumem essa postura antissocial, mesquinha, danosa e tal. E se o filme for visto como uma metáfora para a ganância dos seres humanos, que eu acho que é uma leitura bastante possível do filme, aquela ameaça mortal que a narração estava falando no começo, parece que tem tudo a ver, né, com essa concepção. Porque um espírito mesquinho que vai se gestando onde menos se imagina, né, eles também falam isso no começo, e que tem o objetivo de destruir tudo e todos. Aí quando eu volto naquela associação que a gente fez entre a Aurora e o Óleo do Chão, parece quase uma associação que o filme está querendo fazer. Olha, esse monstro canibal que é do espaço, na verdade, é do mesmo tipo que essas pessoas aqui, nesse espaço precário, e que quando tem um objetivo egoísta na cabeça, elas não vão parar por nada, até conseguir o que elas querem. É claro que o filme não tem necessariamente esse ponto de vista moralista. Pode ser que ele esteja, na verdade, colocando essas questões em cena justamente como uma sátira. Uma sátira dos filmes B dessa época dos anos 60, que muitos deles tinham mesmo, né, essa perspectiva. E aí eu sinto que essa dúvida, qual que é o grau de ironia do filme em relação aos materiais que ele coloca em cena, me acompanhou no filme todo. Então, numa cena que nem a música do Somewhere That's Green, né, que ela canta lá no subúrbio. Eu entendo que, para mim, aquela cena tá operando no modo mais irônico que o filme tem, né? A cena, enfim, tem vários elementos muito cômicos, evidentemente cômicos, né? Os móveis de plástico, aí sai o passarinho da torradeira, e aí o jantar é congelado na frente da TV. Quando eu assisti a cena pela primeira vez, eu entendi que a sequência era uma piada com essas aspirações da classe média, né, do subúrbio dos anos 60, e aí criticando esse sonho do consumismo, né, da autorrealização pela compra dos eletrodomésticos, ela começa vendo a revista, né? E me pareceu também que junto com isso existia uma piada com a própria família nuclear americana e com o lugar das mulheres dentro dela, né? Então a questão da modéstia e da abstinência sexual parece ser um tema que é satirizado nessa hora. Então a Audrey ela tá vestindo roupas super cobertas nesse momento, sem maquiagem. A família dorme às 9h15. O casal dorme em camas separadas, que eu não sei se vocês sabem que essa era uma exigência de censura do Código Reis, na época da década de 60. Então parece que esse tema, né, do sexo, da modéstia, está sendo zoado ali também, né? Mas quando a gente vai para uma outra música sobre os desejos da Audrey também, que é o Suddenly Seymour, essa impressão sobre o objeto da ironia me confundiu um pouco. Porque o espaço da cena já muda muito, né? Essa cena se passa lá nas ruínas, né? Lá no meio do prédio. Então, longe daquele luxo suburbano que a Audrey sonhava. E eu acho que nesse lugar mais associado à pobreza, a ironia meio que desce o tom.
Isso faz sentido, considerando que nessa cena, o elemento que eles estavam tirando sarro antes, que era o consumismo, já não está mais em questão. Mas os elementos da modéstia e da abstinência sexual aparecem de novo. E de uma forma que me deixa dúvida se eles estão sendo ou não satirizados, né? Porque a Audrey vai revelar que ela era uma prostituta, né? Provavelmente. E aí os versos do Seymour falam uma coisa meio tipo, não, pode deixar de lado essa vida de depravação, né? Ele começa a pedir, não, tira essa maquiagem, limpa o rosto. E esse tema da limpeza vai continuar ao longo da música toda, chegando lá a hora que ela fala que eu fui purificada, né, pelo seu amor. Essas conotações meio complicadas do conteúdo da música poderiam ser mediadas por alguma forma que questionasse elas, alguma piada, né, na forma. Mas eu não tenho certeza se é isso que acontece. Então, por exemplo, uma das principais novidades dessa cena que é que a voz da Audrey muda, né? Ela canta de outro jeito nessa cena. Me parece que carrega essa mesma contradição. A ideia é causar um estranhamento, é fazer uma paródia desse estilo Broadway de cantar, né? Chamando atenção, porque a cena é muito melodramática mesmo, ela é para ser meio exagerada? Ou será que ela é meio que um indicativo de uma certa subjetividade que foi finalmente libertada, depois que a personagem foi purificada da depravação dela? Em outras palavras, minha dúvida é essa cena é irônica ou não? Se sim, ela é irônica em relação a quê? E essa contradição que nas outras vezes que eu assisti o filme eu não consegui deixar de observar em muitos momentos, e que eu acredito que é uma decorrência daquela primeira questão, sobre o letreiro inicial, sobre a ameaça letal. É uma voz de autoridade querendo orientar a plateia ou é um deboche desse conceito de uma voz de autoridade? O ponto de vista do filme parece ficar entre esses dois lugares o tempo todo. Inclusive, e aí já caminhando para encerrar, na hora de decidir se ele é uma história de advertência ou se ele tem uma lição de moral, o filme. Porque pensa no final, né? Os personagens morrem todos vítimas da própria ambição. A planta destrói os Estados Unidos, cheio de consumistas burros, que não sabem de nada. E me parece que essa é a intenção do filme. Parece terminar com uma lição de moral. Inclusive, ele fala com uma exortação direta para a plateia. Ele fala, não importa o que aconteça, não alimente as plantas. Mas eu fico na dúvida se essa exortação é muito efetiva. Por um simples fato sobre essa sequência final, que ela é muito legal. Tipo, é muito legal, ela é muito bem feita, incrivelmente bem feita. Inclusive do ponto de vista técnico. E, sei lá, pode ser porque eu sou latino-americano, é muito legal ver os Estados Unidos ser destruído e tal. Mas, assim, isso traz uma outra reflexão meio necessária sobre o filme, que é, acho que a última que eu quero terminar, assim. Quantas ferramentas fílmicas são mobilizadas para impressionar o público? Né, para causar essa impressão de espetáculo mesmo, né? Os cenários são construídos com muito cuidado, essas atuações muito pautadas pela presença física, pela gestualidade, muitas participações especiais de atores famosos e talvez, principalmente, a planta, né? A planta tem uma engenhosidade de marionete que é 2023, gente, é incrível o negócio que eles estão fazendo. Não teve nenhuma computação gráfica. E eu acho que ela é o elemento que mais comanda interesse no filme. Todas as cenas que elas são muito memoráveis. A divulgação aqui do Sinusp que colocaram a planta, porque todo mundo quer ver a planta. A planta é muito legal. E a suspeita de que o filme meio que se organiza em torno da planta, né? Literalmente, em torno da planta. Tem alguns marcadores que colocam nela quase um interesse mais libidinal mesmo, né? A atuação é muito bem feita, um cantor do Four Tops, uma banda da Motown, né, famosíssima. As músicas têm essa tonalidade que não tem nas outras músicas, né? Essa coisa meio rock and roll, né? Meio, sei lá, sexy, pegada, não sei o quê, os tentáculos que envolvem, não sei o quê. Tem aquela cena que eles estão no rádio e aí ela fica olhando pro traseiro da mulher e tal. Ela parece associada com essa coisa do desejo, da coisa que é um pouco o que ela comanda na gente, né? A gente gosta de ver a planta. A planta é muito legal. E aí, isso reflete um pouco essa mesma habilidade que eu acho que a gente está falando desde o começo. Ao mesmo tempo em que ela é um índice da mesquinhez, da ganância, do consumismo, de tudo que o filme está criticando de uma maneira muito explícita e moral, e parece
me parece que ele quer ser um alerta contra tudo isso, o fato é que a planta é claramente o principal investimento da produção e da plateia, e da gente. E aí isso fica muito mais fácil torcer para a planta. E aí eu imagino, né, qual foi o curto-circuito quando eles mostraram esse final no cinema? Por quê? Se essa contradição, né, enquanto por um lado o filme precisava deixar claro qual era a mensagem dele, tem uma sequência de destruição maravilhosa, extasiante, e aí isso deixa uma plateia que estava procurando uma moral clara, meio confusa. E me parece que o outro final, né, foi a conclusão que os cineastas tiraram dessa contradição, que é se o final, só para explicar também, eles descobrem que eles não precisam do truque da planta, né? Eles meio que saem de Skid Row, presumivelmente por conta de trabalho honesto, né? Então fica um pouco essa coisa mais chata. Mas me parece que é um pouco essa coisa, eles precisavam tirar o elemento mais atraente de cena se o objetivo era criticar esse elemento. Acho que eles perceberam isso. E aí pode-se argumentar, e aí não sei quem chegou a ver esse outro final, quem chegou seria legal comentar sobre, que esse final feliz um pouco repõe uma ironia que o filme foi perdendo na versão original. Porque a morte da planta ela é meio ridícula, ela é meio artificial, o final é meio repentino. E nessa versão tem uma coisa que eu não vejo, eu pelo menos não vi em nenhuma outra parte, que é algum momento alguém fazendo uma piada com uma música. Então no final eles começam a cantar uma reprise do Suddenly Simmer, meio emocionado e tal. Aí chega um cara e fala, gente, rapidinho, vocês podem parar de cantar um minutinho? Tá? Só explicar uma coisa. Então, não sei. Será que isso essa ironia demonstra uma certa autoconsciência? Ou talvez até um despeito dos cineastas de terem sido obrigados a mudar o final? Como eu disse no começo, minha ideia era mais lançar uma dúvida. Então, acho que eu queria mais ouvir o que vocês têm a dizer mesmo sobre essas questões que eu coloquei e também qualquer outra que vocês acharem interessante falar sobre o filme. É isso. Ok, é muito estranho falar com o microfone. Tá. Eu tenho algumas opiniões, na verdade, não muitas dúvidas. Eu não sei se já tá no momento para falar isso, mas... Só um adendo para a coisa que você falou sobre o final alternativo. Eu não assisti o final alternativo, mas achei interessante, talvez, esse negócio deles quebrarem a ideia do musical, sendo que o musical inteiro estava sendo irônico, estava criticando várias coisas, estava sendo, obviamente, uma sátira, e no momento que eles são obrigados a fazer um final que é absolutamente contrário com o que eles estavam satirizando, eles quebram a ideia da sátira também. Então, acho que talvez a ideia de quebrar o musical tira deles a forma que eles estavam usando para satirizar aquilo no momento que eles começam a dar o que a audiência queria, que era o oposto do que eles estavam satirizando. Mas é isso. Sobre o que eu queria falar, na verdade, que você não mencionou em momento algum, e pode ser eu sendo Lelé da Cuca, mas eu realmente não sei se isso é uma questão no filme, mas enquanto eu estava assistindo eu percebi uma questão racial. Que, pelo menos na introdução, quando estava falando sobre a periferia, né, e abre com as meninas que estavam meio que servindo de musas, as narradoras, né, elas se tornam pessoas reais e falam sobre como, quando você vive na periferia, não tem outra forma de viver, não tem como você se melhorar. E toda essa música que mostra como que era lá, parece que tem essas meninas, e aí tem a velha que estava voltando do trabalho, e parece que tudo isso é levado muito a sério, mostrado, nossa, como é horrível tudo isso. E quando os protagonistas, que são brancos, começam a falar sobre como a vida deles é ruim, parece quase ironizada quando essas pessoas brancas estão falando. O que eu achei muito interessante, porque mostra, tipo, nossa, ok, essas pessoas também estão vivendo por aqui, mas quando o filme ironiza o problema delas, tipo, coloca eles numa posição de estar levando a sério o problema das pessoas negras que estão na periferia e ironizando o problema das pessoas brancas que estão na periferia, que, obviamente, são situações diferentes. E eu acho que isso eles levam muito pelo filme inteiro,
Porque o filme inteiro é sobre o problema de protagonistas brancos, de pessoas brancas que estão tendo o problema deles e estão subindo na vida. Eu não sei muito o que fazer sobre isso, mas para mim é muito claro. E, inclusive, não quero que achem que é uma crítica, que, nossa, estão ironizando o problema das pessoas brancas. Eu acho que o fato de que a planta é dublada por um homem negro e que as músicas, grande parte das músicas do musical são músicas da cultura negra norte-americana, né, dos Estados Unidos, e as músicas dos protagonistas não são. Elas são mais pop, tradicionais de Hollywood e tal. E, assim, para mim é claro que a planta também ela mostra muito dessas características negativas que dessa ambição de ser uma pessoa ruim, de ser uma pessoa maliciosa e tal. Tem todo esse subtexto sexual que a planta oferece também, mas eu não sei o que eu faço sobre o fato de que a planta representa uma pessoa negra. Não faço ideia. Mas eu queria falar mais sobre o fato da diferença de como eles representam os problemas das pessoas negras e os problemas das pessoas brancas, que eu achei interessante. Mas é isso. É porque você não comentou, então. Só isso. Desculpa. Não. Será que a gente faz um bloco de conversa, depois a gente comenta tudo? Ou melhor responder? Ah, não, eu achei... Qual é o seu nome? Nathan. Achei muito bem colocado, acho que faz todo sentido, né? Eu também queria... A gente não... Eu pensei muito também um pouco sobre coisas nesse sentido. Também não dá para colocar tudo no começo. Mas é um pouco o que eu quis dizer quando também estava falando dessa questão de Nova York, da maneira como ela era construída narrativamente, mas já chego lá. Mas eu acho que você matou, inclusive, quando você falou dessa coisa da própria planta, né? De novo, né? A gente voltando para a planta, como ela sempre nos traz de volta. Eu concordo que o filme, eu acho que nessa coisa de mostrar os personagens como sendo moralmente prejudicados, e o fato de que eles são personagens brancos é uma coisa importante e tá em diálogo com várias coisas que eles colocam no filme. E aí eu também não sei o que eu faço sobre o fato de que a planta ela é obviamente um personagem negro, porque é inclusive uma coisa que no filme de 60, por exemplo, não tá em questão. Inclusive, o filme de 60, não sei se vocês viram, a planta é muito menos no centro do filme. Eu acho que a própria efetividade técnica do que eles tiveram que fazer para a planta sair do lugar meio que fez ela ser o centro. E eu acho que a gente volta para essa mesma ambiguidade que eu tinha colocado antes, que é, então existe uma questão, né? Esses personagens, eles são brancos, a primeira que eles têm, eles pulam um no outro, se matam todos, não tem nenhum senso de comunidade. Por outro lado, a fonte que está podendo estar um pouco estimulando eles fazerem isso é codificada a partir de muitos marcadores raciais muito evidentes. Isso quer dizer que quem está errado você está vendo que isso pode ser lido de dois lados? De dois jeitos, tanto do jeito racista como do jeito antirracista? E a própria questão do coro grego, né? Das meninas, também é uma coisa que eu não falei muito, eu acho que fica uma questão meio ambígua nesse sentido, porque no começo eu achei que é muito interessante, e eu imagino que essa é uma ferramenta que funciona muito bem no teatro, né? Porque tem essa questão da plateia, tal, a maneira como eles se organizam, não sei dizer. Mas a minha impressão foi que elas foram, no começo, elas tinham uma presença muito evidente. Eu achei que elas iam um pouco cumprir esse papel até meio brechtiano, né? De ficar meio contando a cena e até apontando esse negócio. Tem uma hora que eu acho que elas fazem muito isso, que é aquela cena do Some fun now, Simmers having some fun now, que ela fala, como ele tá mentindo, e ele tava lá se ferrando e tal. Ela faz isso e depois parece que não fazem mais. Né? Tipo, parece que elas somem, desaparecem. E aí elas começam a aderir ao ponto de vista de todo mundo, né? E aí aparece a cena do romance, Stanley Seymour, elas estão lá, que amor maravilhoso. Aparece o Subtime, isso aí, come o velho. Aparece a música que eles estão lá, os empresários estão falando com ele. Ela lá, não, sim, os empresários estão... Parece que é quase como se... E aí tem um pouco essa escolha do filme de não escolher colocar no plano de fundo nenhum personagem negro, nem que seja para fazer um contraponto em relação e para apresentar essa crítica que você viu, de maneira mais evidente, que a gente possa dizer com certeza, tá, o ponto de vista do filme tá dizendo isso, né? Então a gente fica nesse lugar de não saber muito. E eu
provavelmente que tem a ver com justamente a questão meio ambígua de como a questão de raça era tratada nessa época, com uma carga muito pesada, e esse era um momento de reação conservadora nos Estados Unidos forte, que se somava com essa visão de Nova York, tomada por esse tipo de gente, estava drenando os recursos, e com a maneira como o filme se posiciona com isso, uma coisa meio complicada, e eu acho que isso se demonstra, né, pela ambiguidade que aparece o filme. Seria legal como aparece na peça, talvez seja diferente. Enquanto você estava falando, acho que clicou alguma coisa na minha cabeça. No começo do filme, que nem eu disse, aquele exemplo que eu dei, ele mostrar a opinião do filme. Mostrar, olha, tem essas pessoas, está mostrando a realidade delas na periferia e mostra o problema das pessoas negras muito seriamente. E aí, pro resto do filme, elas praticamente não existem. Exceto, é claro, pela planta. Parece que, como você mesmo disse, o filme inteiro está ironizando essa realidade, ou não a realidade, mas o sonho americano. Está ironizando a idealização do que as pessoas brancas nos Estados Unidos querem que o mundo seja. E você mencionou esse medo das pessoas brancas de que a periferia é um lugar sempre doente. E, pelo menos pelas outras mídias que eu consumi, eu percebi que é um medo, realmente, dessa periferia crescer. De tomar conta do resto da cidade. Não faria sentido que as pessoas negras no resto do filme fossem negligenciadas, não existissem, exceto pela, obviamente, exagerada e estereotípica representação que é a planta, que serve como uma má influência para os personagens brancos que poderiam subir na vida. E aí, no final, ela, de fato, toma conta dos Estados Unidos inteiro. Então, acho que seria interessante que talvez, teorizar, né, que talvez o filme esteja ironizando não só o sonho americano, mas o medo americano de que a periferia está tomando conta, de ser ridicularizado e que os espaços brancos estejam sendo tomados pela periferia e pelas pessoas negras. Então, justamente o medo que você mencionou de Nova York, quando a periferia começou a se tornar um problema para eles. Aproveitando um pouco o que a Nathan falou, né? Porque, assim, se você for ver historicamente, né, os Estados Unidos e o Brasil também, e as Américas, é considerado o lado novo, né? Comparando ao velho mundo, né? Que é milenar e tal, né? E as Américas têm 500, né? E poucos anos, né? Então, o que acontece? É que então essa crítica, toda essa ironia, né? Assim, que ao longo do filme que o filme coloca, né? É assim, porque a planta que faz parte da natureza, né, da botânica, né, se você for ver, ela tem uma sincronia, né, uma regularidade biológica, né, muito mais assim equilibrada do que a sociedade, né, da espécie humana, vamos dizer assim, né, certo? Então, se você tomar por esse lado, né, de que os Estados Unidos então não tem essa história anterior da tradição, mas Estados Unidos é justamente o país de uma cultura do gênero, né? Ou seja, então onde a ciência é o valor principal, né? Então, nesse sentido, assim, o filme é essa ironia toda, né, de uma sociedade branca, né? E interessante também que ela detectou, né, que a planta, a voz é negro, né? Assim, né? Quer dizer, não aparece nenhum personagem negro, mas a planta, a voz é de um negro e tal, né? Então, é uma ironia maior ainda, né? Porque a voz é de um negro e tal, né? Então, é isso, eu acho que o filme coloca muito bem, né, essa questão dos Estados Unidos, né, assim, essa crítica social, né, de um país do gênero, mas também tem uma série de problemas também, né, nessa sociedade da ciência, né. Então o filme é muito bom nesse aspecto. Né? É interessante mesmo essa perspectiva e até essa coisa da regularidade é uma coisa interessante porque a planta ela tem uma regularidade no filme, ela precisa ser alimentada o tempo todo. O que eu fico mais pensando no filme é isso, tipo, qual é o será que tem?
Então, pegar um pouco para essa perspectiva. Será que tem algum personagem que a gente consegue entender que está comunicando esse ponto de vista? Será que tem um personagem que está organizando as coisas que estão em cena e a gente, a partir dele, consegue ver isso, toda essa crítica que a gente está conseguindo ver? Me parece um pouco complicado, porque apesar de super concordar com a maneira como essa crítica é feita, eu também fico pensando se a gente não é meio parcial a fazer esse tipo de crítica, pelo fato de que a gente não é americano, então já começa por aí, e pelo fato de que acho que o filme tem essa questão da gente torcer pra planta mesmo, assim, né? Tipo, a planta um pouco nos leva pra esse lado. E aí eu fico pensando em várias outras coisas também que aparecem no filme. Na próprio final, né? O que as meninas, por exemplo, as meninas poderiam ser as meninas do coro grego, esse ponto de vista. Elas têm o potencial pra fazer isso e elas quase ensaiam em alguns momentos. Só que o que elas estão falando pra gente no final? Não alimenta as plantas. Não alimenta. É óbvio, não tem nenhuma ambiguidade, né, nessa parte. E aí, é um pouco esse lugar que eu acho que o filme precisa ocupar e talvez seja até forçado a ocupar. A gente pode pensar um pouco por essa linha também, né? Com um pouco da necessidade que ele precisa. Ele foi, evidentemente, um filme meio caro, né? Ao contrário do filme de 1960, que foi feito com R$20, provavelmente. Foi um filme que demandou um trabalho técnico gigantesco, tem muitos artistas de alto calibre, e se isso não coloca um certo nível de pressão mercadológica sobre o filme que dificulta com que ele tome uma posição muito clara. Talvez. Ou será que foi uma coisa que foi importada mais da peça, e aí o fato de que a peça da Broadway ela ocupa esse lugar meio confuso também, porque esse lugar do espetáculo às vezes dificulta a crítica, porque a gente fica tão tomado pela coisa que a gente não para muito para pensar. Não sei, são questões assim, mas que todas parece que eu estou me aproximando de um lugar, parece que vem uma outra coisa do filme e fala, será que é isso necessariamente? E não que o filme precise ser óbvio para ser bom. Eu acho que o que é legal do filme é justamente essa briga que acontece nele, mas vale a pena a gente pensar mais sobre ela mesmo. Licença. Eu acho que, falando na perspectiva do debate que você inseriu da ironia, eu acho que o filme operar nessa ambiguidade irônica entre criticar e não criticar faz parte, eu pensei nisso do papel teatral também, porque eu várias vezes, principalmente mais pro final, que estava tendo aquela camada de 300 plantas, porque eu pensei, eles vão usar só uma planta e mostrar várias cidades sendo destruídas. Não, eles arranjaram 30 milhões de plantas, uma super destruição de prédios, e eu achei isso muito interessante porque não dá para transpor isso no teatro. E tem uma questão, não estou criticando a Broadway, eu gosto, mas tem uma questão que a Broadway ela é mais mercadológica num sentido de encanto. E esse filme, uma das coisas que eu mais gostei nele é que, como ele opera na ironia, e a ironia, pelo menos na literatura, ou quando a gente está no cotidiano, ela brinca com essa coisa do subtexto, né, da duplicidade, de botar uma camada a mais no que você está falando. Eu gostei que o filme ele não te dá uma catarse, né? Ele não te dá um alívio no final, um choque. Pelo menos esse final. O outro final feliz, se tivesse sido um final feliz, eu ia xingar, porque o filme estava perfeito. E aí eu tava pensando, cara, se eles conseguirem resolver tudo no final e derem um final feliz, eles estão quebrando aquilo que eles estão ironizando e criticando ao mesmo tempo. E ele opera na ironia em diversas camadas, como você falou, no gesto teatral transposto para o cinema, que muita gente odeia, no próprio fato dele, como que eu posso dizer, se tornar um musical dessa maneira livre e metalinguística, porque além das meninas serem um coro grego, a personagem que começa a música do Skid Row é a única negra também. Ela entra, fala e some ali na plateia, tanto que quando eles sobem a cena e estão todos olhando pra gente, falando que tem que sair de Skid Row, ela não está ali, pelo menos eu não me lembro dela. As meninas não estão ali. E entra a questão de que os personagens estão na margem, sendo brancos, e as personagens negras, que são mais à margem ainda, são apenas telespectadoras. Então, eu acho que o grande, não sei se pode falar essa palavra, o grande tesão do filme é, como você falou, tipo, ele não ter uma resposta, você chegar quase lá, mas a camada da ironia trazer esse subtexto de duplicidade, de ambiguidade crítica, de você nunca saber se ele está criticando os Estados Unidos ou operando num sentido de proposta histórica, né? Porque ele acabou contando algo histórico tanto de Nova York quanto dos Estados Unidos.
queria fazer um comentário aleatório que eu percebi, que é, eu acho que a Audrey é uma representação irônica da Audrey Hepburn, porque ela se veste de preto como se fosse enfim, né? É muito parecido o jeito que ela afina a voz, o cabelinho, a maneira como ela se coloca de boneca delicada e purificada quando ela não é. E é uma... A prostituta, né? A bonequinha de luxo, né? Que é uma Isso, prostituta. exatamente. Eu percebi isso e eu também acho que é um filme que ele não vou forçar a barra no sentido forte da palavra, mas ele é uma crítica ao capitalismo no momento em que a planta, colocada daquela maneira como ela está, escala os personagens e personagens à margem de verdade vem a subida e a queda desses outros. Porque quando as personagens do coro falam não alimentem as plantas, elas estão falando numa perspectiva de fora daquela destruição, pelo menos é o que eu pensei, que eu achei também muito interessante. E achei o filme lindo, não sabia que era musical, cheguei aqui de surpresa, eu amo musical, não sei quem não gosta, sinto muito, maravilhoso. E eu gostei muito que, aparentemente, é um filme que teve um orçamento de muitas coxinhas, mais que R$20, porque eles mudaram a planta 300 vezes. Eu pensei, eles vão mudar a planta pouquíssimas vezes. E eu acho que ele se critica nesse aspecto mesmo, de transpor o teatro para o cinema, utilizando de uma ironia não catártica, não sei assim que fala, porque eu acho que a Broadway não permitiria isso. E eu concordo muito com você ao você falar que a questão mercadológica faz com que eles tenham que ficar nesse limiar entre criticar ou não. Porque, às vezes, o cineasta passa por essa perspectiva de ter que agradar o público e não ao ideal que ele tinha proposto para o filme. Mas é isso. Bom, ele é um final catártico se você torce pra planta, né? Acho muito legal. Vale só pensar que, se eu não me engano, o final da peça ele é bem parecido com esse final. A mudança foi no final que eles trouxeram depois de passar esse final pro cinema. E eu acho, pra dar uma problematizada, né, também eu acho que tem um pouco uma coisa que faz o filme ser muito legal nesse sentido, dessa coisa dele não cavar nenhum ponto, né, dele permitir também que a gente saia dele pensando um pouco sobre, né, o que será que ele nos quis dizer e tal. E também é uma maneira boa de você vender o filme, né? Porque aí você vende para pessoas que vão terminar o filme falando: nossa, né, que da hora essa planta, foi muito da hora a parte que ela comeu todo mundo e tal. E também para as pessoas que falam, tipo, nossa, realmente, né, a gente não pode ser consumista e ficar querendo várias coisas e tal, e ficar sendo, né, depravado, tal. A gente tem que ser do bem e querer as coisas boas, querer nosso amor, que ama a gente mesmo com a gente. Então eu acho que o filme ocupa um pouco esses dois lugares. Eu acho que boa maneira de fazer uma crítica ao capitalismo em machucar o capitalismo, né, no fim das contas. Mas que eu acho que, no fim das contas, é a contradição básica da indústria cultural, especialmente quando estão no centro. Pensando um pouco, só para abstrair, já que a gente está falando um pouco a mostra do Sinusp é sobre comédia-terror, né? Eu acho que, no fim das contas, os filmes, eles operam dessa linha, eles vão resolver essa tensão de jeitos diferentes, né? Porque, por um lado, não dizendo sempre, ok? Mas é fato que eu acho que existe uma tendência dos filmes de terror serem um pouco mais conservadores. Eu acho que eles acabam sendo um pouco nesse lugar de, tipo, tem um monstro, que é uma força maligna, que está vindo perturbar a ordem. Aí, no final, tem essa coisa catártica de domamos o monstro. Pronto, a paz está restabelecida, as mulheres já estão na cozinha, tá todo mundo, os policiais venceram. Uma coisa meio assim, né? Que muito filme de terror acontece. E a comédia é um pouco do contrário. Não que não tenha comédias reacionárias, obviamente tem muitas, mas acaba tendo um pouco esse lugar também, que é tipo do você se sentir desconfortável, de você rir, rindo você pensa. E me parece que talvez seja um coquetel bom para gerar confusões, né? Ambiguidades, problemas. E aí cada filme conjuga isso de um lado. Quando eu assisto um filme tipo Rocky Horror, por exemplo, que também é uma coisa dessa comédia do terror, um pouco mais antigo, me parece que mesmo ele não sendo muito claro o que ele quer dizer, e você não sai do filme exatamente assim, entendi, eu acho que ele é menos ambíguo na ironia. Eu acho que ele é bem claro do que ele tá falando mal, e em nenhum momento, e do que ele tá zoando, do que ele tá tirando sarro e tal, e em nenhum momento você sai de lá com dúvida, né? E talvez seja por isso que ele fez menos sucesso na época, né? Essa é uma outra coisa pra gente pensar. O que eu queria falar sobre, pensando, né, que falou para mim durante o filme, é um elemento que para mim entrelaça tudo o que foi dito. Talvez a relação racial,
a questão de presenciar, né, essa ascensão e a queda através do capitalismo é a mídia. Para mim, ela é um ponto muito alto e o elemento que entrelaça todas essas questões no filme, principalmente na primeira parte, né, da metade do começo até a primeira metade. Em que ela é o meio em que a planta fica famosa, e tem toda a ascensão social das personagens brancas. Então, acho que a mídia também, até relacionando com o contexto social, com o contexto histórico, né, com o momento que a gente estava vivendo naquele momento, se relaciona entrelaçando todos esses pontos. Mas eu também não cheguei à conclusão se é uma crítica, talvez, à indústria cultural, se é uma crítica ao formato da mídia, e eu fiquei nessa ambiguidade também. No final, naquele momento em que ele expulsa todo mundo da loja, para mim ficou parecendo muito uma crítica ao modus operandi da mídia naquele momento, mas anteriormente não, porque ela foi a ferramenta. Então, para mim, essa ambiguidade também se estabeleceu através do papel da mídia no filme. E eu acho que ela entrelaça, talvez, alguns pontos que a gente citou. Legal, muito bem pontuado. E eu acho que também tem um elemento metalinguístico no filme em relação a isso, né? Justamente pelo fato do filme ser muito espetáculo, né? E aí, como é que ele fica nessa posição? Será que ele é uma crítica ao espetáculo? Será que ele tá... Enfim. Dá pra escutar? O que eu acho que ficou bem visível na minha visão, assim, é que a planta, por ser muito claramente negra, e isso dá pra, tipo, eu não sabia quem tinha feito a dublagem, mas só pelo sotaque, pelo jeito de falar, eu consegui identificar isso. E eu acho que o fato dele a planta tratar aquelas pessoas brancas de forma tão irônica, como e tão clara, e como as personagens brancas, elas têm a sensação que elas não pertencem àquele lugar. E você tem até aquela vez das 3 que estão lá e, tipo, perguntam: você devia estudar para poder melhorar de vida. E elas falam: não tem como melhorar como está aqui. E ao contrário das pessoas brancas que falam: não, eu quero sair daqui, aqui eu não pertenço a esse lugar. Então você meio que trata essa ambição das pessoas brancas insatisfeitas. Isso me lembrou um pouco de um stand-up do Dave Chappelle, que ele estava falando sobre a eleição do Trump, e sobre pessoas brancas insatisfeitas com o capitalismo, elas tendem a ser reacionárias, e é uma coisa engraçada. Então, tipo, nisso acabou me lembrando de que a planta trabalha sobre esse sentimento do branco, dessa ambição dele não sentir naquele lugar como se fosse uma injustiça ele estar naquele lugar, tipo, de pobreza, como se ali o sonho americano para ele não permitisse que ela queria o sonho americano de morar numa casa planejada, com uma famíliazinha daquele jeito clássico, e como ela não merecesse estar ali, enquanto você vê os personagens, tem poucos que tem uma voz, mas tipo a planta eu acho que cumpre bastante esse papel, de que é ironizar isso, de que entender que, tipo, acho engraçado esse sentimento de injustiça que os brancos têm quando eles estão nesse lugar que é tão mais comum para pessoas pretas e latinas estarem nos Estados Unidos. Acho que foi uma coisa bem explícita para mim. É muito legal esse ponto de vista, eu não tinha pensado mesmo. Só que talvez a única coisa que me incomoda, tipo, quando a gente vai pensar um pouco no filme, acho que a falta do ponto de vista negro que vai articular essa questão. Só pra gente pensar que porque, então beleza, se para os brancos a alternativa é sair de Skid Row, para os negros a alternativa é ficar em Skid Row, será que eles gostam de lá? Tipo, essa é uma coisa que tá um pouco em evidência, e vale pensar que no final, né, tem também personagens brancos, tem personagens negros também comprando a planta, né? Então, a maneira como isso fica racializado é complicado, né? Tipo, seria legal se desse pra ter um personagem. E eu acho que essa é uma coisa, talvez se eu tivesse uma crítica maior ao filme, talvez ter perdido a oportunidade com as ferramentas que eles já tinham de levar essa coisa pra frente. Eu acho que as meninas, especificamente, podiam ser muito boas de fazer esse papel. E, né, seria interessante se fosse feito por cineastas negros esse filme, né? Talvez ele seria bem diferente. Eu não sei se desvia muito dos tópicos já levantados, mas eu achei muito interessante a última cena, em que basicamente toda a música fala não alimente a planta, não alimente a planta, e no final fica, pelo menos o que ficou parecendo para mim, é que todos nós fomos devorados pela planta. Então é como se no fim das contas a gente tivesse alimentado a planta, ela quebra a parede, tipo, ela rasga, né, a questão, e aí fica essa ironia em aberto. Tipo, o filme ele tem essa abertura, não no sentido de falta de coesão, ele tem uma coerência, mas ele tá muito aberto à interpretação. E eu acho que esse final, tipo, a gente entrando dentro da planta,
Eu achei muito interessante. Pra, tipo, pra finalizar o filme. O que me faz pensar que o final alternativo, ele é uma merda. Que é o final original, na verdade, não é o alternativo. Esse é o alternativo. O final original é uma merda. Tipo, porque... Nossa, acaba com o filme, assim. O filme, eu utilizando até as próprias referências fálicas do filme, é broxa o filme todo, entendeu? Mas é basicamente isso. Eu achei que tipo, ele deixa aberto, mas ele encerra de uma maneira muito contundente com a própria narrativa. Só pra polemizar sobre essa coisa do final, realmente é muito broxa, o original. É broxa talvez até no sentido de que eles vão morar na vida broxa do subúrbio, né? Onde eles não vão transar porque eles vão dormir em camas diferentes. Mas tem uma... eu recomendo que vocês assistam. Porque depois que eu parei pra pensar um pouco também. Quando eu vi o original, que não é esse, né? Primeiro. E eu achei super estranho. Aí depois eu fui ver esse, eu falei, muito mais legal. E aí, só que depois eu fiquei parando pra pensar um pouco essa coisa da ironia mesmo, assim. Aí, por exemplo, essas coisas que não estão mais tão claras, valeria a pena, né? Se qualquer dia a gente se reencontrar, se vocês assistirem o final que foi para os cinemas e a gente se reencontrasse, me digam. Eu tive a impressão de que ele é um pouco mais carregado na ironia. E talvez isso seja uma coisa interessante para dizer que pelo menos o filme não concorda com aquele final. Sabe? O ponto de vista do filme é meio que debochar mesmo. Daí aquela coisa. E aí é uma coisa para se pensar, né? Um pouco a gente pode pensar. Boa noite. Eu confesso que eu ainda não peguei tanto a ambiguidade que o filme carrega. Eu acho que ele é bem coerente na ironia que ele quer fazer com o sonho americano. É uma loja de pequenos horrores e o horror é uma planta, que para a cidade com certeza é algo muito diferente. E acho que claramente a planta, é esse consumismo mesmo. E é isso que você falou da planta consumir a gente, é uma forma de autoconsciência do filme quase, de que ele sabe que ele é um veículo de consumismo e que nós estamos consumindo. E isso, ele abarca essa questão, assim. Eu não acho que ele carrega tanto, assim, uma ambiguidade de outra interpretação. O que eu acho que acontece que faz um filme que tem uma ironia clara como essa mudar e fazer um final disso quando passa por uma audiência teste, é que muitas vezes é uma ironia que não agrada um público normal e que até hoje em dia audiências não gostam de finais ruins, que não são felizes. Então por isso que muda. E não me surpreendo, eu não vi esse final original, né, em que eles terminam no subúrbio, lá, lá, lá. Mas eu não me surpreendo que ele seja irônico, porque claramente não é o que o filme inteiro prega. E os próprios personagens que são os protagonistas serem as pessoas mais ingênuas do mundo só comprova isso pra mim. E aí eu não sei o quanto a questão racial, eu não sei o quanto pensado isso foi na época por quem estava produzindo, porque eu não sei sobre os realizadores, eu não acredito que eles sejam negros. Mas pelo menos os personagens negros do filme parecem ser os mais cínicos, enquanto esses outros protagonistas estão completamente imersos. E só começam a perceber quando já estão consumidos pela planta. Ou então a Audrey que literalmente fala, ai não, vai tudo virar verde, porque o sonho americano é verde. E é curioso que a planta, que é o sonho americano, é o que mata a América. Então, assim, pra mim, não é tão ambíguo nesse sentido. Porque eu acho que ele com certeza não agrada e não agradou o público da época, que não estava aberto a essa crítica, talvez, assim. E é isso que é irônico, que um filme que faz essa crítica explícita, pra mim, na época teve que se curvar ao consumismo da América. Bom, eu queria fechar dizendo que eu acho que quando você falou da moral, eu entendi que você estava falando de uma questão muito mais de estrutura, né? De como o final não deixa claro a moral e tudo mais. Mas eu acho que se ele deixa uma moral, é de que o ser humano no capitalismo só faz merda. E, portanto, se a gente tiver a oportunidade de se autodestruir, vamos como já estamos, né? Mas eu acho que ficou muito claro, assim, apesar de entender que a estrutura não é clara, mas esse lance de fechar tudo falando, olha só como a gente só faz merda e como a gente vai continuar fazendo merda desse jeito até sermos devorados por uma colônia de plantas alienígenas. Legal. Não, eu acho que, evidentemente, é o que pega mais mesmo. Só pra... acho que eu vou insistir um pouquinho mais, assim, o que eu quero dizer quando eu digo na ambiguidade, assim, tipo...
talvez não ser... Eu sempre fico um pouco na dúvida, né, quando eu vou assistir um filme, se o que eu tiro é a minha opinião, que eu vi refletida naquele filme, ou se é a opinião do filme. São coisas diferentes e acho que a indústria cultural, no geral, ela é muito boa em fazer você... em colocar signos que são muito facilmente incorporados por pessoas de qualquer ideologia. Então, só para dizer um pouco de por que beleza. Então, tem lá a coisa da planta ser uma alegoria do sonho americano, que você falou. Mas aqui mesmo nesse debate, a gente também mencionou um pouco sobre a questão da planta ter uma voz negra. E uma outra interpretação foi proposta, que é de ela uma planta que representa talvez essa coisa meio reprimida do povo negro que é colocado à margem, e aí eventualmente ele meio que se vinga. Me parece que, dependendo, tipo, qual é a alegoria da planta? Me parece que elas estão um pouco... A não ser que a gente diga que o sonho americano que o sonho americano são os negros tomando poder, que na perspectiva do sonho americano definitivamente não é, parece que essas duas coisas estão em choque. E é um pouco desse choque que eu estou querendo dizer. E eu acho que, para mim, o dado principal do filme, e que fica um pouco na dúvida, é que ele pode até estar querendo dizer que o sonho americano é ruim, que o capitalismo é ruim, e etc. E é na hora de colocar esse ponto de vista do qual é o contrário disso? Quem é o personagem lá que tem a condição de fazer essa crítica de verdade? Tem alguém? O filme está propondo o que ao invés disso? Porque ele pode, uma maneira boa de fazer uma crítica sobre o consumismo, por exemplo, é fazer uma crítica moralista de que você não precisa ficar comprando esse monte de coisa, que você tem que ficar feliz lá no seu barraco, com a sua pessoa que você ama, Suddenly Seymour, entendeu? A coisa mais importante para você é o seu amor, que você vai estar lá e construir junto, e não precisa ficar se preocupando em subir de vida, esses negócios nem são para você, entendeu? Essas casas nos subúrbios, imagina, esquece isso, o que importa é você ficar aí em Skid Row para sempre. Tipo, essa é uma crítica ao sonho americano. É uma crítica boa? É uma crítica que a gente concorda? Não sei. E eu acho que o filme tem esse lugar que, ao mesmo tempo em que ele pode incorporar críticas muito progressistas, que eu acho que é o que a gente gostaria de fazer, ele também pode incorporar críticas de outro sentido. E seria legal a gente ver. Eu gostaria, talvez, muito que esse filme tivesse um remake nas mãos de pessoas que sacassem um pouco essa questão e tentassem falar, não, então vamos fazer do nosso jeito. E aí talvez seria legal que ele tivesse uma outra cara. Mas provavelmente ele já foi bem diferente do que o filme de 1960, que aí também tinha outras questões envolvidas por outras pessoas, e que também recomendo que vocês vejam, um filme bem diferente.